Só dar bom dia para todo mundo. Bem-vindos ao último dia de aula, infelizmente, né? Mas felizmente a gente tem essas duas feras aqui para ajudarem a gente, para ensinarem para a gente aqui. O Rodrigo Azevedo, da Silveira Advogados, ele vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí depois a gente termina com... Termina não, semi-termina, né? Com o Gustavo Martins de Almeida, da GMA Law, que vai falar para a gente sobre proteção de obras de artes, né, no setor audiovisual, museus, administração bom, ele vai contar para vocês. Aí, depois que o Gustavo terminar, a gente vai ter uns 30 minutinhos, nós, assim, eu com vocês, aí eu queria pedir, por favor, que vocês fiquem, porque eu vou explicar umas coisinhas sobre avaliação também, sobre a distribuição de certificado, e também tirar alguma última dúvida que vocês tenham, que eu possa assistir, que eu possa transmitir para os colegas, tá? E tem duas provinhas, assim. A primeira são essas perguntinhas de múltipla escolha que vocês responderam no começo do curso. A gente precisa que vocês respondam de novo para os nossos arquivos, né, para fins de auditoria e para a gente mostrar, né, que realmente aconteceu esse curso, que tantos por cento sabiam isso no começo do curso, que tantos por cento sabiam no final, essas coisas. E um formuláriozinho de avaliação geral do curso também, que a gente precisa para apresentar, para a gente até poder fazer outros cursos desse tipo, tá? Então, agora, sem me atrasar muito mais, vou passar para o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Isabela. Bom, primeiro dizer do prazer de participar aqui dessa iniciativa. Eu tenho uma colaboração antiga com a OMP e um agradecimento eterno por parcerias que tiveram um papel muito importante na minha carreira, né? A gente vai falar de proteção de dados, essa área está super aquecida, muitos escritórios com departamentos nesse campo, e eu vejo como algo muito positivo, porque durante quase toda a minha carreira eu atuo nessa área desde 97, por aí. Meu primeiro projeto de proteção de dados tinha relação com um projeto, com um fenômeno aí, global, que era o bug do milênio. Talvez vocês não lembrem o que foi ou o que poderia ter sido o bug do milênio, mas o bug do milênio era um problema de programação que os computadores, durante muito tempo, os programadores só usavam os 2 últimos dígitos do ano, e aí talvez na virada de 99 para 2000, os computadores não entendessem que a gente estivesse indo para o ano 2000 e achassem que estivesse voltando para 1900, isso poderia parar tudo. E aí o mundo inteiro começou a se preocupar em como proteger os dados se houvesse um colapso nessa virada. E aí, naquela época, eu tinha um site que tratava do assunto, era bem novinho, dei palestra por tudo quando era lado, mas é interessante que ali eu defendia políticas de governança de dados que hoje na LGPD são princípios, são normas, são obrigações de todas as empresas. E durante toda a minha carreira, nesse período, eu tive muitas colaborações com a OMP, eu atuo lá naqueles procedimentos do DRP, com nomes de domínio desde lá do início, primeiro como advogado e depois, desde 2008, como painelista. Atuo como tutor também em vários cursos da OMP. Fiz o meu mestrado, um mestrado oferecido pela OMP, com bolsa da OMP. Então, eu fiz o de Turim, na Universidade de Turim, e acabei ainda ganhando um estágio na própria OMP, que no final eles escolhiam 2 alunos para participar. Então, de novo, tive uma outra conexão aí com a entidade, passei um período em Genebra. Então, assim, a OMP, quando me chama, eu me apresento. Acho que é o mínimo que eu devo fazer, e sou um admirador também do papel que a OMP tem de carregar a bandeira da propriedade intelectual, que já foi um tema mais exótico, mais peculiar lá atrás, como a própria proteção de dados, né? E eu acho que boa parte da consolidação que a matéria ganhou, inclusive no direito, tem aí também um papel da OMP, uma beirada onde a OMP teve uma participação importante, como a nossa BPI aqui no Brasil, né, da qual eu também tenho a honra de fazer parte do conselho e da direção do nosso centro de mediação. Bom, sem mais delongas, eu trouxe uma apresentação que reflete um pouco dessa experiência de 20 e tantos anos aí, atuando na inter-relação entre essas duas áreas, entre propriedade intelectual
e a tecnologia da informação, em especial o direito digital. Esse sempre foi o meu foco de atuação. E agora é o eixo da LGPD. Então, o que eu vou procurar compartilhar um pouquinho com vocês hoje é justamente essa conexão entre esses dois campos. Eu vou botar uma apresentação. Peço só que me confirmem, por favor, se já está aparecendo para vocês. Legal. Tá, eu vou botar aqui, então, no full screen para ficar mais bonito. Beleza. Então, aqui, o meu plano de voo para o nosso bate-papo dessa manhã está dividido em 3 partes. Eu sempre divido as minhas apresentações em 3 partes. Uma rápida introdução, onde eu vou falar um pouquinho, vou trazer também um pouquinho para conectar com o nosso tema de hoje, a minha experiência no setor de museus. Eu, durante muitos anos, fui conselheiro externo na área jurídica da Fundação Iberê Camargo. Depois virei diretor da Fundação Iberê Camargo, muitos anos, acho que uns 10 anos aí. Atuo também com outros órgãos, outras entidades culturais, principalmente do Rio Grande do Sul, como a Fundação Bienal do Mercosul. Aconselho eles aí na parte de direitos autorais, o Instituto Ling. Então, esses desafios de conformidade aqui vão se aplicar muito para esses tipos de entidades, como também para o próprio audiovisual, para produtoras, para toda a cadeia envolvida no audiovisual, que é um tema central aqui do nosso evento. Então, o que eu vou falar hoje aqui se aplica para empresas em geral, mas também interessa muito a esse segmento. E aí, a segunda parte da minha apresentação, então, vou falar um pouquinho das dinâmicas da LGPD. Acho que todo mundo já conhece bem a lei, mas eu gosto de relembrar o seu core, assim, o que para mim é a parte mais, as dinâmicas mais importantes da lei, para a gente poder chegar nessa interação entre propriedade intelectual e a proteção dos dados dentro da API. Dados esses que podem ser dados em geral ou que podem ser dados pessoais. E como é que o sistema de proteção de dados agora, da LGPD, interage, se comunica com a proteção de dados que já existia de algum modo na legislação de propriedade intelectual. Então, iniciando, eu sempre acho importante trazer um pouquinho de contexto. A gente já está acostumado com essa evolução histórica, mas eu acho que ela cria o pano de fundo para o debate que a gente vai ter logo em seguida, né? E essa evolução histórica que eu quero destacar aqui é do impacto da tecnologia no tratamento dos nossos dados. Né? Isso por qualquer empreendimento, por qualquer negócio, independentemente do ramo em que ele se coloque. A gente, em geral, observou nas últimas décadas, primeiro, um fenômeno de digitalização, onde a vida analógica começa a caminhar para bits e bytes. Né? Eu vi isso lá na Fundação Iberê Camargo. Fundação Iberê Camargo é uma instituição espetacular. Eu recomendo muito quem vem a Porto Alegre, vá na Fundação Iberê Camargo. Ela é feita em homenagem ao Iberê Camargo, obviamente, o nosso principal artista plástico aqui do sul do país, pelo menos. E lá é muito interessante porque a viúva era dedicada à memória dele de uma forma muito peculiar, então tem uma documentação sem fim. E acho que um dos grandes feitos lá que a Fundação conseguiu fazer foi levar essa documentação que ela foi produzindo durante toda a vida do artista. Ela registrava cada obra quando começava a ser feita, durante o desenvolvimento, ao final, para quem foi vendida. Então, todos os dados relacionados à produção do Iberê Camargo, num dado momento, foram digitalizados. Entraram para o site, num segundo momento, da Fundação Iberê. Esse fenômeno é o mesmo que aconteceu no meu escritório, nos consultórios médicos, nas empresas em geral. A gente foi vendo os benefícios que a gente tratar da informação em bits e em bytes, em termos de buscas, em termos de correlação entre esses dados, de abertura para acesso para outros públicos e ganhos de produtividade, isso vinha trazendo. Também foi se percebendo
que até alguns dados que sozinhos não significavam quase nada, mas quando você começa a conectar todos os dados, eles começam a falar muito a respeito de um determinado tema ou até mesmo de uma determinada pessoa. Lá na Fundação, por exemplo, se começou a cruzar a trajetória do artista, as obras que vinham sendo feitas, o que estava acontecendo naquele período, depois a própria circulação no mercado, ou os estilos deles, outras obras que tinham a mesma temática. Então, essas correlações começaram a permitir conclusões e estudos que talvez, se não houvesse esse movimento, eles sequer existiriam. E, de novo, isso acontece em todos os segmentos. Então, quando a gente começa a ter muitos dados, e quando a capacidade de processamento ela é grande e é barato armazenar e tratar esses dados e processar esses dados, a gente tinha uma tendência a querer ter mais dados, mais e mais, e a sempre conectá-los. Agora, a gente entra mais recentemente, né, numa dinâmica de economia de plataformas. Aqui até eu vou sair um pouquinho do Iberê, mas para falar dos meios digitais, onde quase todo modelo de negócio na internet, ele não é... Mas podemos até continuar no Iberê. Quase todo modelo de negócio na internet, ele não é baseado num pagamento direto. Ele, em geral, o recurso é oferecido gratuitamente, mas há algum benefício indireto, normalmente associado, para quem oferece a plataforma, associado ao uso dos dados de quem está acessando aquele conteúdo. Então, eu costumo dizer, se a gente falasse há 20 anos atrás, se alguém nos falasse que a gente teria um dispositivo que nos guiaria em qualquer lugar do mundo, que você teria na mão como chegar em algum endereço, avaliando o trânsito, avaliando eventuais bloqueios, medindo o horário exato que você vai chegar e que isso não ia custar nada, que isso ia ser gratuito. O Waze, por exemplo, a gente não acreditaria, né? E a gente não paga por uma ferramenta como essa, entre aspas, né? Porque todas essas ferramentas em que a gente não tem um pagamento direto, é aquela história que não existe o almoço de graça, a gente está entregando muitos dados nossos. E essa é a troca, esse é o modelo da nova economia, da economia das plataformas, onde os próprios museus também aderem, né? Então, de novo, a própria fundação hoje tem uma visita virtual lá que é feita usando algumas ferramentas do Google, mas também tem no seu site um local aberto para atrair pessoas que possam se interessar pela instituição e que vão ter benefícios ali, mas que talvez a partir dali venham fazer uma visita e aí venham a pagar um ingresso ou a fazer uma doação para a instituição. Então, essa economia das plataformas é um outro passo importante nessa evolução do tratamento dos nossos dados. E agora a gente começa a entrar em outros estágios, então a internet começa a estar em tudo quanto é equipamento, tudo quanto é eletrodoméstico, as coisas em geral começam a estar conectadas, e aí vem a inteligência artificial para nos ajudar a escolher que dados que a gente precisa coletar, não é mais uma pessoa só que está fazendo essas escolhas. Ou seja, essa jornada que eu usei o museu pelo tema hoje da nossa palestra, do nosso painel, chega no que o Yuval Harari, aquele pensador israelense, chama do dataísmo. Ele diz que o humanismo está evoluindo para o dataísmo, onde o dado começa a ter um papel tão relevante nas nossas vidas, na economia. Ele é um ativo tão importante que a gente começa talvez, as dinâmicas sociais vão ser muito mais baseadas nas informações, nos dados, do que em outros valores. Ele diz que lá atrás, por exemplo, a religião ditava normas de uma forma muito mais direta. Chegou um momento, a democracia virou esse critério, e ele aposta que no futuro o algoritmo vai exercer esse papel. Eu vivi isso, e usando o Waze de novo como exemplo, um dia de jogo do meu time, do Internacional, era uma final de campeonato, eu estava atrasado, saindo do escritório, e aí peguei um táxi,
e mostrei para ele o Waze e disse, olha, vamos por aqui, né, porque senão a gente vai chegar atrasado, e ainda assim ia chegar na hora do jogo. E era um taxista velhinho, e um táxi também antigo, e aí ele me olhou e disse, não, eu sou taxista há 40 anos, isso aí tá maluco, pode deixar que eu sei. Eu não preciso dizer que eu cheguei no jogo no segundo tempo. E a partir dos últimos 40 minutos aí da jornada foi um constrangimento enorme. Na próxima vez eu não vou mais acreditar na experiência do taxista, por melhor que ele conheça a cidade, mas eu vou focar mais no algoritmo. Né? Então, vejam o quanto que isso começa a reger as nossas vidas. Né? Essa capa icônica, ela aparece em todas as palestras de proteção de dados, né, da The Economist, é lá de 2017, época mais ou menos do escândalo da Cambridge Analytica, que também nos jogou na cara, nos evidenciou que a exposição dos nossos dados, que às vezes vem de ferramentas aparentemente inofensivas, uma brincadeira no Facebook ou alguma pesquisa que você responda, revela dados da nossa personalidade que são usados não só para nos ofertar produtos comerciais, mas também, inclusive, para nos vender mensagens, para nos convencer de ideias. Essa capa, então, criou muitas metáforas de que o dado é um novo petróleo. Nessa época, as maiores empresas do mundo já eram empresas de dados. E eu gosto desse tweet que dá uma virada nessa metáfora e diz, não, talvez dado seja o novo urânio, porque você até pode ganhar dinheiro com ele, mas ele pode ser radioativo se você tiver em grande volume, tem uso militar, e é uma área cada vez mais regulada, com sanções duras, se você não cumprir aí todas as normas. Então, aqui, isso chama para uma outra característica dos dados, que se eles são um grande ativo de nosso ativo, mas também das empresas, eles também são um risco muito importante para nós e para os negócios que exploram esses dados. O Fórum Econômico Mundial, que todos os anos mapeia os principais riscos que afetam aí as operações empresariais e que lança esse relatório global de riscos, vem colocando ano a ano aqui o vazamento de dados como uma das ameaças, nessa matriz de risco das maiores ameaças, com maior impacto e maior probabilidade da ocorrência. Impacto por leis como a LGPD, com aquelas sanções que a gente conhece, até 2% do faturamento do grupo no ano anterior, mas principalmente aqui a questão é a probabilidade da ocorrência. Esse é um dos itens que está mais aqui para a direita, o que significa que vazamento de dados não é uma questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, instituições do setor do audiovisual, museus, empresas em geral, têm que estar preparadas para, em algum momento, se depararem, por melhor que seja a sua TI, por melhor que seja a sua infraestrutura, com um vazamento. E vazamento não é só uma invasão hacker. Vazamento é um e-mail que seja enviado com uma planilha, copiando alguém que não deveria receber aquela planilha. É um notebook extraviado, por exemplo. Então, a empresa tem que estar preparada para, em ocorrendo algo desse tipo, ou alguma denúncia, que também hoje tem sido uma mola propulsora aí de fiscalizações, tanto pela ANPD, que está começando, mas também pelo Ministério Público e outros, a ter uma boa história para contar do que ela fez em termos de conformidade nessa área. E ainda vem a Covid, né, onde exigindo controles de todas essas instituições com relação à saúde dos colaboradores, mas também dos visitantes, e aqui é dado pessoal sensível, né? Então, como é que a gente administra essas informações? Empresas que não são da área da saúde, mas que agora precisam tirar a temperatura dos visitantes, precisam ter controle de eventuais doenças de familiares de colaboradores, etc. Então, para tudo isso, para tentar botar um pouquinho em ordem essa dinâmica que estava talvez indo longe demais, para tentar regular o uso desse ativo, endereçar esses riscos, e em especial em tempos de Covid, é que vem a nossa LGPD. E aí, assim, muito rapidamente sobre a LGPD, para a gente focar lá no último ponto, eu gosto sempre de destacar assim, as suas principais características. Né? Em primeiro lugar,
que essa lei não se preocupa com qualquer dado, né? Eu gosto de dizer que a sigla deveria ter mais um P aqui, né? Ela deveria ser LGPD-P, porque essa não é só uma lei de proteção de dados, é uma lei de proteção de dados pessoais, é só desses que ela se preocupa. Então, quando uma instituição quer regularizar os seus processos, a primeira questão que ela precisa fazer é distinguir quais são as suas rotinas que usam dados pessoais, daquelas que não usam esse tipo de dado e que, portanto, não precisam estarem adequadas a essa lei. E com um cuidado especial para os dados sensíveis, porque aqui a regra é que é o consentimento, é a única forma de você poder utilizá-lo. E aí, bom, quando a instituição entende que tem um processo que usa dados pessoais, a principal mudança que essa lei traz, a meu ver, é uma necessidade de um respeito a um ciclo de vida. Ou seja, aquele processo agora ele tem exigências no nascimento, durante a sua vida, durante a existência daquela rotina. Quando eu falo rotina aqui, pode ser, por exemplo, o recrutamento e seleção, lá no RH, pode ser aqui uma ação de marketing, um e-mail marketing, pode ser o processo de atendimento dos visitantes, pode ser a operação do site, com a visita virtual do museu. Então, qualquer rotina da empresa, da entidade, que use dados pessoais. E, por fim, tem requisitos ao final, na morte, no encerramento da necessidade daquele processo. No nascimento, até agora, as entidades culturais, por exemplo, tinham liberdade para criar rotinas que usassem dados pessoais sem maiores preocupações prévias. O que não podia era aquela rotina violar a privacidade das pessoas. Mas esse conceito é um conceito meio subjetivo, e que só se alguém entrasse com uma ação, reclamasse em juízo, e se houvesse realmente um excesso ali, que poderia vir uma ordem judicial de proibição daquela iniciativa, que pode ser uma iniciativa, de novo, de marketing, ou pode ser uma ferramenta para controle da produtividade dos colaboradores, ou para relacionamento com os visitantes, etc. Agora mudou bastante essa etapa. Agora a LGPD já traz de antemão as 10 únicas hipóteses onde você pode coletar um dado pessoal. Então já tem uma lista prévia do que pode ser feito ou não nessa área. Sendo que dessas 10 hipóteses, que então a gente precisa comparar com o que a instituição faz hoje, as 9 primeiras que eu destaco aqui na tela não dependem do consentimento. Você não tem que pedir permissão para usar o dado pessoal, se você estiver respaldado por um desses itens. E se nada disso se aplicar, bom, a última alternativa é pedir, então, o consentimento, que agora tem uma série de requisitos, e que, para mim, é a última alternativa, porque é bastante complexo de se gerenciar. Você é uma instituição que lide com um volume grande de pessoas, de visitantes, por exemplo, você saber quem consentiu com o que, quando, é uma trabalheira, é algo que custa dinheiro e é complexo. Durante o tempo em que aquele processo, aquela rotina existe, então, vamos pensar uma newsletter aqui que é criada, e essa newsletter, bom, não tem uma obrigação legal para você ter uma newsletter, você não tem um contrato com aquela pessoa que recebe a newsletter, não é para proteção ao crédito, não se aplicou nenhuma dessas, a gente pediu um consentimento para mandar essa newsletter. Bom, enquanto aquela newsletter está funcionando, divulgando o trabalho do museu, tem alguns requisitos também novos agora. A gente precisa ser econômico no tratamento de dados, então só dá para coletar os dados necessários. O que é necessário para enviar uma newsletter? Talvez o nome do indivíduo, o endereço de e-mail, é claro, mas será que precisa saber a renda da pessoa? Será que precisa saber a opção sexual? Será que precisa saber o endereço físico? Talvez nem isso se justifique. Então, aqui a lei vem repudiar a coleta de dados excessivos. Claro que, dependendo do contexto, se você vai ter alguma segmentação, pode ser que outras informações sejam necessárias, mas essa análise precisa acontecer da extensão da coleta de dados versus a necessidade real. E também você não pode coletar um dado, no caso aqui o e-mail para receber a newsletter, para um propósito e usar para outro. Usar para
para envio de outros materiais que não seja aquele próprio que foi autorizado. Esses são os requisitos durante a vida do tratamento, de uma forma bem simples e rápida. Ao final, você precisa excluir os dados. Quando não tiver mais, aquela finalidade estiver esgotada, vamos imaginar que a gente encerrou a newsletter, não tem mais, não mandamos mais a newsletter. Então, em tese, você deveria excluir, não só não enviar mais, mas você deveria excluir o e-mail da base, porque você coletou aquele e-mail para esse propósito, e o propósito não existe mais. Então, aqui a exigência é de se definir prazos de guarda, e é isso que as instituições têm feito. E para concluir em relação à LGPD, e a gente focar aqui agora, na nossa parte final, eu também sempre gosto, ao relembrar as principais dinâmicas da LGPD, destacar os seus 3 personagens, porque, a meu ver, se a gente entende quem são esses personagens, a gente vai com muito mais facilidade depois poder resolver os problemas que essa lei, os desafios que ela nos coloca. E essa lei tem 3 grandes figuras. Talvez a grande virada esteja na primeira, no titular do dado. As empresas, muitas vezes, se consideravam titulares desse ativo. Mas a LGPD vem para deixar claro que o titular do dado é a pessoa a quem o dado se refere. Não importa se essa pessoa é um cliente, se é um parceiro, se é o próprio colaborador, ele é que tem essa titularidade e passa a receber uma série de direitos conferidos por essa lei, né? De direitos esses relacionados a acesso às informações a seu respeito, a correção de dados, até a exclusão de dados que tenham sido coletados com o seu consentimento. De outro lado, as entidades culturais, as empresas, quem coleta esse dado é considerado um agente de tratamento e, como tal, tem deveres, e são numerosos os deveres. A gente listou mais de 150 obrigações que essa lei traz, que vão desde documentar os dados coletados, justificá-los, quer dizer, ter um enquadramento naquela lista, né, naquela lista de 10 itens que são passíveis de autorizar a coleta de dados, até indicar o tal do encarregado, privacidade by design, então um sem número de deveres. E o terceiro personagem é a ANPD, que é o órgão da Administração Pública Federal, que vem para fiscalizar, estabelecer padrões técnicos e normas, está fazendo isso agora, com atraso, né, porque a lei já está em vigor há bastante tempo, mas esse ano e no ano que vem, então, tem uma agenda regulamentatória da lei, onde tem saído a cada mês um novo regulamento, uma consulta pública. E desde domingo, dia 1º de agosto, agora, uma semana e pouco atrás, essa lei também tem a possibilidade de aplicar sanções, que, claro, sem falar nas indenizações das próprias pessoas físicas. Então, assim, eu relembrei os principais aspectos da LGPD, os seus 3 personagens, as suas principais dinâmicas, para a gente chegar na parte final da minha fala, explorando a propriedade intelectual sobre dados, que é um tema que a API já vem endereçando há muito tempo. Mas e quando esses dados configurarem dados pessoais? Como é que a gente resguarda a propriedade sobre esses dados, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Mas como é que a gente resguarda a possibilidade de uso desses dados pela empresa, pela uma entidade, seja ela qual for? A gente nota que esses dados eles são muito valiosos. Eu já destaquei isso lá na introdução, mas na minha experiência com entidades culturais, eu vejo cada vez mais que os casos de sucesso no setor cultural têm muita relação com uma capacidade de se conectar com os seus públicos e de criar um relacionamento com esses públicos a partir do conhecimento de quem são essas pessoas, de quais são os seus interesses, por que ela frequenta a Fundação Iberê, a Bienal do Mercosul, o Instituto Ling, se ele gosta, é alguém que gosta, lá no Instituto Ling, por exemplo, é uma entidade que trabalha muito com música, trabalha com artes plásticas, trabalha com vários temas, é bem amplo assim, o espectro de atuação, né? Então, o Rodrigo é um cara que gosta
das discussões lá dos eventos de jazz, ou ele é alguém que eu tenho que me relacionar com ele focado mais em artes plásticas ou mais em... esse conhecimento dos públicos, que é tão importante para uma empresa em geral, não é diferente no caso dos entes culturais, e ele é baseado na construção, com o perdão do pleonasmo, de bases de dados, né? De bases de dados cada vez mais ricas sobre os seus públicos. Elas também se aplicam para os próprios colaboradores e parceiros, né? Mas em especial pensando no mercado, e são um ativo do qual a instituição não pode abrir mão, e não é pelo surgimento de uma lei como a LGPD, e nem ao propósito da LGPD, que não se faça uso mais dessas experiências e dessa compreensão das experiências dos nossos clientes para poder oferecer um melhor serviço e contar com a presença e os recursos, né, desses visitantes para a manutenção da entidade. Então, um primeiro ponto que eu acho que vale nós relembrarmos é como o direito protege a própria base de dados, como a propriedade intelectual protege as bases de dados. E a resposta está na nossa Lei dos Direitos Autorais aqui no Brasil. A Lei dos Direitos Autorais, ela nomina, no artigo 7º, as obras intelectuais protegidas, dizendo que são as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente, tais como... E aí o artigo 7º traz uma série de exemplos, dentre os quais, exemplos de obras protegidas, dentre os quais se incluem as bases de dados. Contudo, na abordagem do direito autoral, não só do direito autoral brasileiro, mas a abordagem usual, o direito autoral como uma matéria com uma regulação que remonta lá à nossa Convenção de Berna e com uma abordagem muito parecida, global, né, nos países que fazem parte dessa convenção. Aqui, no caso específico das bases de dados, ele não vai estar preocupado nos dados em si, ele não vai focar, a proteção não vai focar no próprio dado. A proteção que é conferida pelo direito autoral, lá no inciso 13º do artigo 7º, ela ressalva que ela se dá pela sua seleção, organização ou disposição de conteúdo, e que, tendo algum mínimo de criatividade, de forma de organização desse conteúdo, isso possa dar a essa estrutura, a essa forma de seleção ou de organização dos dados, uma proteção. E o parágrafo 2º ainda deixa claro que essa proteção não abarca os dados ou materiais em si, e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. Ou seja, você pode ter uma base de dados de obras protegidas e as obras ali terão a sua proteção por direito autoral. Vamos imaginar que sejam de obras musicais, né? Ou uma base de dados de informações que não sejam protegidos por direitos autorais. Mas a proteção que o direito autoral vai dar para a base de dados é para a estruturação criativa, a ordenação, a seleção e a disposição desses dados minimamente criativa. Ou seja, o mero agrupamento de dados sem escolhas nessa estruturação da base, ele não vai ser suficiente para conferir uma proteção autoral. Ou seja, é uma proteção frágil, é uma proteção limitada e que vai se aplicar só para alguns tipos de bases de dados e não para a maioria, onde esses dados não tenham uma estruturação peculiar e minimamente criativa que atenda a esse requisito. O segundo ponto que a gente pode investigar, então, será que há alguma proteção aos dados em si, na medida em que a LDA faz essa exclusão? E aí a gente vai para a concorrência desleal. A concorrência desleal
prevista na Lei da Propriedade Industrial, ela traz alguns dispositivos que caracterizam, inclusive, como crime de concorrência desleal a utilização sem autorização, ou a exploração, ou a divulgação de dados confidenciais utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviço. Isso está lá no inciso 11º do artigo 195 da LPI. Da mesma forma, vai ser crime a exploração, divulgação, utilização de informações obtidas por meios ilícitos, a que se teve acesso mediante fraude. Então, o direito da propriedade intelectual, na Lei da Propriedade Industrial, na LPI, tem sim previsões específicas para a proteção dos dados, muito embora não seja algo na linha da conferência de um direito delimitado no tempo, com um instituto como o direito autoral, as patentes, no desenho industrial, nada disso, né? Mas sim como uma forma de prevenir o uso indevido por um concorrente temerário, um concorrente de má-fé que use de algum subterfúgio para ir lá e roubar a informação, a furtar as informações do outro negócio. Em outros contextos, inclusive a OMP tem um papel aqui nessas discussões, foram reconhecidos ainda um direito sui generis às bases de dados, que poderiam se estender aos próprios dados. Nesse caso, aqui não é a circunstância do Brasil. O Brasil não aderiu a esse modelo, e então, muito embora seja possível, e de tempos em tempos haja discussões com relação à criação de novos direitos, dada a importância desse ativo, a relevância que os dados ganharam, hoje a gente precisa se contentar aqui com a proteção ao sigilo, quando o dado for sigiloso, ou o combate à concorrência desleal, quando então o dado é apropriado por um concorrente para uso nessa atuação em competição com o nosso negócio. E aí, qual é a solução que a LGPD traz para legitimar o uso dos dados pessoais que as empresas coletam? Na medida em que a gente percebeu que o dono do dado não é a empresa, que o titular do dado é a pessoa física a quem se refere essa informação, o que a instituição cultural que acumulou todos esses dados precisa fazer para poder legitimar, assegurar a continuidade do uso desses dados, até na medida em que não há na legislação uma propriedade intelectual aqui específica para esses dados, ao menos no Brasil, e a proteção é limitada, como a gente viu. Bom, esses dados pessoais estão caminhando para se tornarem direitos fundamentais, né? Então, isso já estava previsto lá na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que a vida privada é um dos nossos direitos mais elementares, né? A nossa Constituição também dizia que é inviolável a intimidade, a vida privada, e tinha ainda no artigo 5º referências à proteção ao sigilo de dados. Mais recentemente, nós tivemos esse julgamento pelo Supremo, muito importante, que fundou as bases, talvez, da jurisprudência da proteção de dados pessoais no Brasil, no início da pandemia, quando o governo quis compartilhar os nossos dados de telecomunicações, de empresas de telecomunicação, quis que elas compartilhassem com o IBGE, e o Supremo foi lá e disse que não, que essa medida provisória que determinava esse compartilhamento, ela violava um direito autônomo à proteção de dados pessoais, um direito fundamental e autônomo, que é independente do próprio a condição de ser sigiloso o dado. Mas todos nós temos direitos a proteger os dados a nosso respeito, sejam eles sigilosos ou não. Eu sempre gosto de fazer referência a esse julgado e recomendo que leiam, porque acho que, para o momento histórico que a gente vive, ele é bastante consistente. Mas esse resguardo não é como uma propriedade, esse direito que nós possuímos. O que o titular do dado tem é a autodeterminação informativa. Então, não é que ele vai ter o controle total sobre o dado. Ele, inclusive, como a gente viu, daquelas 10 hipóteses que existem para tratamento de dados pessoais, ele, em 9 delas, ele não é sequer consultado.
Como a gente verificou, o que a lei procura prever é um certo controle sobre o uso dos dados, mas que não se confunde com uma propriedade, porque o meio como as empresas podem legitimar o uso desses dados, nem sempre vai depender do consentimento desse titular. Como nós vimos, existem 10 hipóteses legais, onde várias delas não dependem dessa condição. Então, o que vai autorizar o uso desses dados e a manutenção desse ativo tão valioso? A gente entra num conceito de conformidade, ou seja, essa é uma lei de compliance, a LGPD. Então, a conformidade com todos os requisitos que essa lei traz é a que vai autorizar, é a que vai permitir que a entidade, que o ente cultural continue usufruindo desse ativo. Ele não há uma necessidade de um registro, não há nenhum movimento que tenha que ser feito junto ao INPI ou qualquer outro órgão, nem perante a NPD, não há uma forma de constituição de propriedade sobre esse dado com cartorária ou algo do gênero. O que é necessário para você poder continuar usando aquela informação é você ter meios de evidenciar que aquele uso combina com aquelas hipóteses que estão previstas no artigo 7º e no artigo 11º da LGPD. E aqui, então, isso envolve desde um foco na compreensão das rotinas do ente cultural que envolvem dados pessoais. Então, a gente fala no mapeamento, né, de quais são os processos lá da Fundação Iberê, do Instituto Ling, da Bienal do Mercosul, de uma produtora de vídeo, quais são as suas rotinas que usam dados pessoais. Vamos comparar essas rotinas com essas 10 hipóteses. Quais que têm uma obrigação legal de você coletar aquele dado, quais que você tem um contrato com aquela pessoa que regulariza, que permite o uso dessa informação, quais que são proteção ao crédito, usando alguns dos exemplos daquelas 10 hipóteses que a gente enxergou aqui em cima, que autorizam a coleta de dados pessoais. Então, esse é o exercício necessário para você poder ter essa possibilidade de usufruto desses dados. A análise da finalidade e adequação, falei sobre isso, sermos econômicos, não termos desvios de usos, coleta para um propósito e usa para outro. A transparência, nós falamos isso ainda antes de começar a nossa aula, o quão claros são os usos que a indústria farmacêutica, por exemplo, faz dos nossos dados, os deveres de segurança desses dados, então demonstrar que você adotou todas as medidas para proteger aquele dado, que era de se esperar naquele momento, considerando que os requisitos de segurança vão sempre evoluindo. E principalmente a possibilidade de você prestar contas, então, acerca dessa conformidade, você ter evidências que mostrem que você fez esse tema de casa e que você está conforme, incluindo a própria delimitação de prazo. Então, a minha conclusão aqui é que esse é o movimento necessário e legitimador do uso desse ativo tão importante, que dialoga com as proteções que a propriedade intelectual já trazia, a própria estrutura da base dentro do direito autoral ou na concorrência desleal com relação ao uso indevido desses dados por algum concorrente que os tenha acessado de forma temerária. Esses eram os principais pontos, as reflexões aí que eu queria trazer como colaboração para o nosso curso. Agradeço de novo o convite. Passei 3 minutinhos, Isabela, peço desculpas. Fico à disposição pelo tempo que precisarem. Obrigado. Muito obrigada, excelente, Rodrigo. Já tinha visto uma parte da palestra dele no Congresso da OAB de Alagoas, não foi? Pode ser. Foi. Fiquei bem interessada, né? Eu acho esse tema assim, super relevante para todo mundo. A gente tem umas perguntinhas no chat. A Daniele está perguntando: existe algum recurso para o uso de dados numa busca por oferta mais customizada ao público, sem ou com menores riscos de ferir a LGPD para as instituições? Aí ela faz referência à Galeria Uffizi, que abriu uma venda de ingressos online. Então, você acessa lá e você coloca seus dados, não é isso, Dani? Daí você marca uma hora, né, para entrar na galeria, para visitar.
Não sei se você quer complementar, Dani. Espera aí que meu gato está destruindo minha orquídea. Então, eles fizeram um mapeamento junto, agora eu não lembro, com a Universidade de Florença, onde eles entenderam qual era o fluxo do público, o tempo médio de visita, e eles passaram a vender ingresso com tarifa dinâmica. Quando eu li em 2018, eu agora não tenho encontrado informação recente. Agora, com pandemia, deve estar bem mais restrito a algumas questões de público, principalmente. Mas a questão era preservar o público de possíveis ataques terroristas, por ficar em filas muito grandes. Como eles entendiam que tinham dias com menos movimento e dias com mais movimento, eles entendiam que podiam usar dessa informação para fazer uma oferta customizada. Você quer vir num dia de menor movimento, você paga até mais barato, sai da fila. Só que isso tem alguma restrição em relação a isso, para esse tipo de oferta? Então, não, a princípio não, né? Mas a questão ali é que o quanto que essas aferições que são feitas para definir esse preço dinâmico, elas envolvem a coleta de dados pessoais. Se não envolverem, por exemplo, se for meramente estatístico, se ele estiver documentando o número de pessoas que está no espaço a cada momento, mas sem a identificação direta dessas pessoas, isso é algo que não preocupa a LGPD. Se fala sempre como a anonimização, como uma forma de se simplificar processos, fugindo da necessidade de atender aí a todos esses requisitos, que são numerosos. Então, essa medição, aferição do fluxo, sem essa identificação, seria uma boa forma de simplificar aí a conformidade. Claro que aí depois, com os agendamentos, aí a identificação é natural, né? Então, até fluxos de visitantes que talvez antes não precisassem se identificar e que trariam uma simplicidade melhor de gestão de dados para a instituição, agora, esses visitantes em geral, aqui as instituições também estão fazendo esses agendamentos, ele já chega à instituição sabendo quem está ali. E, por um lado, isso dá uma oportunidade de relacionamento. As entidades culturais estão crescendo os seus mailings, mas, por outro lado, com a LGPD, é necessário ter ali um enquadramento desse processo de coleta de dados para agendamento, que normalmente vai ser baseado no consentimento. Porque como não tem um contexto ainda, você ainda não tem um relacionamento prévio com aquela pessoa, é diferente se eu faço parte lá do clube, do museu tal, onde eu já espero que ele me mande notícias sobre algum contexto. Se é um cliente novo, normalmente o consentimento tem que ser o requisito aí. A Sheila está com a mão erguida, eu acho que tem uma dúvida. Não sei, Isabela, passamos direto? Passa para a Sheila. Rodrigo, eu estou com uma dúvida em relação à questão da geração de um ativo com base em dados pessoais que não foram requisitados, né, para essa finalidade, ele foi usado para uma outra finalidade. Então, vou te dar um exemplo. Uma empresa de extensão rural, ela ofertou cursos de capacitação para técnicos agrícolas para uma cultura determinada, por exemplo, para o cara aprender qual é a melhor tecnologia para milho. E aí ela, em cima daquele cadastro de todo mundo que sabe que foi capacitado para milho, ela tinha só o cadastro dos caras. Aí depois ela fez uma outra capacitação para o cara plantar como o cara planta soja. E aí ela também tem o cadastro do cara. E aí geraram um software baseado nesses cadastros todos de quem foi capacitado para soja, de quem foi capacitado para milho, só que com o endereço deles, eles fizeram com ponto georreferenciado, eles fizeram um mapa com ponto georreferenciado. E a minha dúvida é a seguinte, isso foi antes da vigência da lei. Agora, para eles continuarem usando o software, eles vão precisar buscar todos esses agentes que foram capacitados da empresa de extensão rural para poder ter essa comprovação que não tem, né? Porque foi só um cadastro que eles aproveitaram o cadastro de quem fez para ver quem estava capacitado naquela cultura e geraram um mapa, né? Um aplicativo, uma espécie de mapa. Então, você dá um clique querendo saber quem são os capacitados em
em cultura de milho, e aí o aplicativo já te mostra qual o endereço dos caras, né? E aí eu entendo que isso vai precisar de um ajuste, mas a minha dúvida é, como isso foi criado antes da vigência da lei, então, em tese, isso não está, digamos, ilegal. Porém, se continuar usando agora já na vigência da lei, existe uma necessidade de adequação, certo? Sim, então, essa questão dos dados coletados antes da LGPD tem relação com o conceito mesmo de tratamento de dados. A lei diz que tratar dados não é só quando você está acessando um dado naquele momento ou coletando o dado naquele momento. Ela diz que tratar dados, por exemplo, é manter em arquivo um dado. Então, por mais que esse dado tenha sido coletado antes da vigência da LGPD, se ele está em arquivo quando a LGPD entra em vigor, você está fazendo uma operação de tratamento de dados e, portanto, você precisa estar adequado à LGPD. Aqui tem uma válvulazinha de escape lá na lei, que é o artigo 63. Esse artigo diz assim: a autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data da entrada em vigor da lei, considerada a complexidade das operações e a natureza dos dados. Então, primeiro, a LGPD vai se aplicar, sem dúvida, para esse processo, então ele precisa ser regularizado. Não sei se necessariamente com o consentimento, a gente tem que olhar lá naquelas 10 hipóteses, possivelmente possa precisar do consentimento. Mas as empresas estão se valendo desse artigo para dizer que, opa, estou esperando ainda um prazo extra, talvez, ou alguma direção mais detalhada que a NPD possa me dar, porque esse dado foi coletado anteriormente, é um processo complexo, então tem vários processos em juízo que envolvem a interpretação desse artigo, que eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda, porque ele não é tão expresso ao ponto de blindar esses usos, e essa regulamentação também está atrasada, né? Então, em resumo, tem uma certa interrogação aí, ou quanto que, em juízo, essa empresa pode ser compelida já desde logo, ou ela pode usar esse vácuo de regulamentação como uma defesa. Mas aí, Rodrigo, nesse caso, então, devido a esse, digamos, esse vácuo, a empresa ela pode continuar usando o software enquanto não tiver uma regulamentação em relação a como regularizar esses dados que foram coletados e que foram tabulados e sistematizados antes da vigência da lei, certo? Isso, é o que diz esse artigo, né? Que a NPD vai estabelecer normas para a adequação progressiva dos bancos de dados constituídos até a entrada em vigor da lei, e que isso tem que considerar a complexidade das operações e a natureza dos dados. Então, a lei já está em vigor, a lei vai se aplicar para os dados arquivados hoje, mas essa empresa vai ter essa defesa enquanto não vier a regulamentação específica sobre esses processos, que ainda não aconteceu, sobre esses dados coletados antes da vigência. Obrigada, Rodrigo. Nada. A Carolina Andrade, ela fez uma pergunta super relevante. As instituições públicas, todas são relevantes, perdão. As instituições públicas também precisarão se preocupar com a aplicabilidade da LGPD? Digo isso porque no processo do registro de marca de pessoa física, por exemplo, os dados do requerente ficam disponíveis para consulta pública, no comprovante de protocolo do processo. Essa lei se aplica também para as instituições públicas, né? E é onde está, talvez o atraso seja maior. O mercado inteiro está enfrentando muita dificuldade em poder cumprir com tudo que essa lei determina, mas nas instituições públicas o desafio ainda é maior, o volume é maior de dados, a flexibilidade para poder empreender ações de conformidade é menor, né? Os entes públicos se movimentam mais lentamente, então, mas a resposta é sim, né? Se aplica, tem todo um capítulo da LGPD que é sobre o tratamento de dados no setor público. Ela só não vai se aplicar para questões envolvendo segurança pública, aí tem uma liberalidade maior e se espera uma LGPD penal para os próximos anos, que venha a regular
os dados nos processos investigativos. E aí eu vou emendar com a outra pergunta da Rafaela, que também está na linha. Estamos respaldados pela LGPD para fazer pesquisas que envolvam questionários com perguntas de gênero e etnia? Há que se colocar alguma ressalva além da LGPD, além de estabelecer que a resposta não seja obrigatória? Então, as pesquisas, elas são uma das hipóteses que lá no artigo 7º, o artigo 7º é o que descreve aqueles 10 processos, as 10 justificações possíveis para o tratamento de dados pessoais, né? Os 10 contextos, hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados. E eu até estou com a lei aberta aqui, ó. Uma dessas hipóteses é para a realização, é o inciso 4º, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, aqui tem 2 requisitos, né? Primeiro, você precisa ser uma empresa desse segmento, que tem no objeto social essa condição. E, além disso, você, na medida do possível, deve tratar de forma anonimizada desses dados para poder ter esse enquadramento. Tá? Mas, feito dessa forma, e com a anonimização dos dados, você não precisaria sequer do consentimento, né, do titular, você não precisaria atender àquele requisito específico do texto do consentimento. O consentimento acaba ficando também como uma alternativa, se você tiver alguma dificuldade maior de enquadramento aí nessa permissão que eu li, né? Então, sempre a alternativa final é, se você não conseguiu o enquadramento em nenhum dos outros itens, você pode pedir o consentimento e ter meios de provar esse consentimento, e dessa forma você vai estar respaldado. Tem que ter um cuidado ali que ele fala em órgãos de pesquisa, né? Então, e órgãos de pesquisa estão definidos na LGPD. As definições estão lá no artigo 5º e tem o conceito de órgão de pesquisa, que seria o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclui em sua missão institucional ou em seu objeto social a pesquisa básica ou aplicada. Então, para poder se valer dessa permissão legal, precisa se enquadrar nesse conceito também. Eu vou fazer uma última pergunta, Rodrigo, aí depois as outras perguntas que tiverem aqui no chat eu posso passar para você por escrito? Claro. Perfeito. Então, a Ana Verena ela fez um comentário que daí se complementou com a pergunta do Fábio. A Ana Verena falou que acho que eles não só não excluem, como também devem comercializar esses dados. Recebo tantos e-mails de propaganda, telefonemas, então nem se fala. Impressionante como conseguem o número do celular. Aí o Fábio comentou, já aconteceu em farmácia de tentar comprar um remédio que fornecendo CPF custaria 10, recusando o fornecimento, o valor subia para 70. Como combater esse tipo de arbitrariedade? Essa questão das farmácias eu até vinha falando ali no início. Eu faço o disclaimer aqui, eu assessoro 2 redes de farmácias e eu vejo também a dificuldade frente à cultura do setor de trabalhar com o CPF. A exigência do CPF não pode ser uma condição para a venda, e isso tem que ser deixado bem claro pelo comerciante, pelo atendente, né? Onde ele explique que normalmente essa coleta do CPF está associada à participação em algum plano de relacionamento com a empresa que traga benefícios para o titular. Não é comum os benefícios serem tão grandes assim como nesse exemplo que você trouxe, mas isso precisa ficar claro para que o titular do dado, no caso o comprador, o cliente, possa fazer uma escolha livre de comparar os benefícios com a oferta do dado. Uma boa parte do que a LGPD tenta trazer é justamente essa transparência.
nas operações digitais, por exemplo. A gente, em geral, colocava os dados lá e a maioria das pessoas em qualquer site que pedisse essas informações para oferecer qualquer serviço, sem se preocupar muito com o que ele ia fazer com esse dado. Então, agora, o que a LGPD tenta trazer, e aí isso vale para as farmácias, é uma maior clareza quanto a que dados ela vai coletar, e o que ela vai fazer com esse dado, por quanto tempo ela vai utilizar, como que ela vai proteger esse dado, e isso a empresa tem o dever de demonstrar de forma clara. E aí você vai fazer a escolha. Será que vale a pena? O benefício está maior do que os ônus de entrega desse dado, sabendo sempre que você pode voltar atrás depois. Você pode revogar o consentimento e pedir para excluir os seus dados nesses processos que estão baseados no consentimento. Então, primeiro, essas empresas estão tendo que criar um momento de coleta desse consentimento, onde deixem isso mais claro, e nem todas estão fazendo isso de forma transparente. Em segundo lugar, você vai estar sempre avaliando a conveniência ou não de participar desse tipo de iniciativa. Eu tenho amigos que têm por postura não fornecer os seus dados. E não importa que vai ter um benefício, preferem pagar. Eu prefiro pagar um pouco mais, mas guardar principalmente dados da minha saúde. É uma postura individual que não tem certo ou errado, desde que a gente esteja devidamente informado. E é isso que essa lei tenta prever, né? Tenta estabelecer. Eu acabei vendo aqui, só tem mais uma pergunta, então posso fazer aqui? Claro, já? claro. Então, claro. O Jefferson pergunta, existe algum cadastro que se possa fazer para limitar o acesso aos nossos dados? Mas antes de você responder, eu quero ler aqui o comentário da Idala, que ela fala um pouquinho disso. A Idala fala, essa é a grande questão do tal cadastro único, não temos segurança suficiente para concentrar tudo em um só local. O vazamento seria terrível, assim como todos os vazamentos, claro, e aí ela dá o exemplo do que aconteceu com o Lattes, né, com a plataforma Lattes, desses dias, aí, 3 semanas atrás. Então, esse é um dilema, né? Então, vamos criar um grande cadastro único e aí ali a pessoa vai e diz que não quer. Mas e se vazar esse cadastro geral, né? Então, eu também acho que não é o melhor caminho. Para responder objetivamente, os PROCONs, tem algumas leis municipais em diferentes cidades que criam esse não perturbe, essa possibilidade da pessoa se cadastrar lá num site específico, e aí são vários no país, para que as operadoras de telefonia não incomodem esse indivíduo. Tem um acordo entre as operadoras, que também tem um canal específico, você pode pesquisar aí na internet e você vai ver um não perturbe do setor da telefonia, mas, em geral, os PROCONs são quem concentram todos esses serviços e, às vezes, tem um canal que se comunica com vários deles. Então, eu recomendo que você entre no site do PROCON e procure por proteção de dados ali, que você vai ter indicação de várias dessas fontes onde você pode se cadastrar. Em geral, reduz o número de contatos. E a grande questão aqui na LGPD é que quando você recebe um contato desses, isso significa imediatamente que que a empresa tem o seu dado e que está fazendo um tratamento desse dado para um propósito específico de lhe fazer uma oferta, ou seja, está constituída a prova para eventualmente apresentar uma reclamação, seja na NPD ou até em juízo, se o indivíduo não tiver uma boa justificação de qual é a hipótese legal que autorizou esse contato. Então, acho que a lei tende a ajudar, os litígios estão em grande número já, hoje a gente já tem mais de 600 processos envolvendo essa lei, tem ações coletivas, os próprios sindicatos têm entrado com ações, o PROCON, então não acho que vai ser a solução para esses incômodos, eu mesmo sofro com isso, mas acho sim que é uma ferramenta a mais que a gente possui para tentar preservar um pouquinho mais a nossa paz, pelo menos em casa, né? E no sábado pela manhã, que é normalmente quando me ligam para oferecer apartamento. A Idala está fazendo comentários super relevantes aqui no chat, mas eu vou dar uma pausinha de 5 minutos, a biopausa, para vocês. A gente volta às 10h12, pode ser?
para a aula do Gustavo, e Dala, eu acho que o Rodrigo ainda tem mais uns minutos, né, Rodrigo? Se a Dala quiser abrir o microfone aqui para conversar. Tranquilo. Eu não gosto de falar muito no microfone, não. Boa tarde, gente. Bom dia ainda, né? É porque eu faço parte da Comissão de Proteção de Dados aqui da OAB do Rio, a gente vê cada coisa que chega a arrepiar o cabelo. E também teve aquelas discussões, né, dos decretos que estavam tentando passar, que eram totalmente contrários à lei. Então, eu cheguei à conclusão que LGPD e dados é uma coisa que a gente vai ter que ficar sempre supervisionando, não só os nossos direitos, mas a atuação das entidades, dos órgãos, de todo mundo, porque além de você lutar para defender, você tem que lutar para não perder também. É complicado. Perfeito. Eu estava reparando ali, muito bom seus comentários ali no chat e complementados aí pela fala. Estou 100% de acordo, assino embaixo. É uma pauta agora permanente, assim, e a gente percebe que as pessoas aumentaram a consciência sobre o valor desse ativo. Clientes do varejo informam que contextos que eram absolutamente naturais de fornecimento de dados, como na troca de um produto, onde às vezes a loja pede alguns dados, as pessoas estão se negando a fornecer, e isso é um sinal de que já entenderam que os riscos associados são importantes. Obrigada, Rodrigo. Excelente palestra. Nada, eu que agradeço. Pessoal, foi um super prazer. Tá? Eu vou tentar ficar um pouquinho mais, eu tenho uma reunião agora, assim, mais alguns minutinhos, mas eu vou tentar pegar pelo menos o início aí da fala do Gustavo, mas se não, depois vou sair sem anúncio, tá? Mas deixo o meu abraço para todos e o agradecimento, em especial para a Isabela, pelo convite. Obrigada, Rodrigo. Sempre um prazer ouvir, principalmente ouvir esse teu sotaque, né? Eu adoro. Não esconde a origem, né? Não adianta. Não.